Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like e vamos juntos. Queria falar hoje sobre os tipos de pecado. Existem tipos? Sim, vamos lá, vamos entender isso. A Bíblia vai falar sobre 3 categorias de pecado. Primeiro é o pecado contra o corpo e o pecado que não é contra o corpo. Lá em 1 João, mais ou menos capítulo 6, a Bíblia vai nos relatar sobre o pecado que é contra o corpo e o pecado que não é contra o corpo. Exemplo, a prostituição é um pecado contra o corpo. E existem pecados que são praticados fora do corpo. Existem também uma outra categoria de pecado, que na verdade são os pecados que são para a morte e os pecados que não são para a morte. Os pecados que são para a morte são aqueles que são pecados voltados à voluntariedade, feitos de forma voluntária. Os pecados que não são para a morte são os pecados feitos de forma involuntária. Todo aquele que conheceu o Filho de Deus, provou da sua graça, tomou do seu perdão, ele quando recebe a Cristo e tem uma nova vida no Senhor e ele decide abandonar, virar as costas para Deus e agora ele opta pelo pecado, a Bíblia está dizendo que agora é um pecado para a morte. Isso significa que é um pecado voluntário. Mas nós que estamos em Cristo não andamos na lei do pecado. Nós não andamos agora no domínio do pecado. Por isso há uma grande diferença de viver no pecado e viver nas práticas pecaminosas, e a grande diferença de você pecar involuntariamente. Então, quando nós nos reportamos a esse caso, nós vamos ver que existem os pecados voluntários. São os pecados que desejamos, que queremos. Agora, existem os pecados involuntários. Então, o pecado voluntário é o pecado para a morte. O pecado involuntário é o pecado que não é para a morte. E aí nós vamos observar que a Bíblia deixa uma grande diferença entre as classes de pecado. E existe ainda uma terceira classe de pecado, que é a blasfêmia. A Bíblia vai dizer nos evangelhos que a blasfêmia contra o Filho de Deus ainda há perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não é perdão. Ok? Então, 3 classes de pecado: pecado que é contra o corpo, pecado que não é contra o corpo, pecado que é para a morte e o pecado que não é para a morte, e a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Pastor, mas o que é blasfêmia? Nós, no próximo vídeo, vamos aqui mencionar e falar um vídeo apenas só sobre blasfêmia, e você vai aprender o que é de fato a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ok? Fique conosco e até o próximo vídeo.